Primeira coisa, o estoque fica no meu ativo, dentro do ativo circulante. Como que eu controlo esse estoque, pessoal? Quem lembra comigo? Eu tenho inventário. O que é inventário? Inventário é ir lá e contar o quanto de estoque eu tenho fisicamente. O professor já contou isso na auditoria muito, né? Ia lá para frigorífico, contar de empresa de frigorífico, ia no Queires, ia contar, enfim, diferentes tipos de estoque, diferentes tipos de empresa. Mas, contabilmente, a gente faz esse inventário, essa avaliação de estoque de duas maneiras. Se ninguém lembra, a gente tem o inventário periódico e o inventário permanente. O controle das mercadorias ou produtos estocados é fundamental para a análise financeira e econômica das entidades. Qual que é a diferença dos dois? O periódico eu faço de tempos em tempos. E o permanente eu tenho um controle diário para controlar aquele meu estoque. Certo, senhores? Se esse inventário periódico eu faço de tempos em tempos, ele é feito por meio do levantamento físico dos bens, é muito simples, via de regra, empresa grande não vai fazer dessa forma e não é possível realizar análise. Basicamente, esse inventário periódico a gente usa uma fórmula, né? A fórmula do CMV, para eu entender o quanto tinha no meu estoque, quanto que eu comprei e o quanto que eu vendi. Nesse caso aqui, quanto que o Coelho vendeu, senhores? Se ele tinha um estoque inicial, comprou 1.000, depois comprou 500 e eu tenho um estoque final de 1.000. Quanto que ele vendeu? Alguém me ajuda? Professor, o CMV, pelo que eu me lembro, custo da mercadoria vendida é o estoque inicial mais compras menos estoque final. Estoque inicial é 1.000, mais compras 1.500, menos estoque final, isso aqui vai dar 1.500, certo? Ele, por diferença, por meio da fórmula, eu acho o meu CMV. Então, a fórmula do inventário periódico é CMV, estoque inicial mais compras menos estoque final. E aí a gente tem aquele detalhe, e aí, João, era isso aqui que eu esperava que tu lembrava, né? Que as compras, a gente considera as compras líquidas, considerando todos esses impostos que eu tenho que tirar quando eu registro no meu estoque, eu tenho que olhar essa formulinha aqui, ó, que a gente viu lá na introdutória, compras líquidas, certo? O que vai no compras líquidas aqui, ó? As compras que eu fiz, mais o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, menos impostos que eu vou, os não cumulativos, que eu vai gerar um crédito, mais o frete, porque concorda comigo que é um custo que eu tive para aquele estoque estar disponível para minha venda? Professor, dependendo do frete pode ser uma despesa, concordo. E aí tem que analisar a situação. Mas, via de regra, o frete, o custo para deixar o produto disponível para venda dentro do meu comércio é um custo da mercadoria, mais o seguro e menos algumas deduções. O que são essas deduções? Devoluções, abatimentos e descontos obtidos. E aí tem aquele exemplinho clássico, né? Onde eu dou várias informações para vocês e peço para calcular de acordo com a formulinha das compras líquidas. O que eu tinha que fazer aqui? Olhar para esses caras e aplicar a fórmula das compras líquidas. Compras líquidas nada mais são que total de compras. Professor, está aqui, ó. Total de compras 385. Exatamente. E a fórmula do meu CMV é igual estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. O meu estoque inicial está aqui, que é 150. O meu estoque final é esse aqui, 98.700. E agora, por meio dessa fórmula, eu achava as minhas compras líquidas. Como é que eu faço isso? Está aqui, ó. O que tu está somando aí, professor? Ora, as minhas compras, positivo. Depois, o IPI, positivo. Por que o IPI positivo? Porque eu não gero crédito aqui, né? Eu sou uma empresa comercial, eu vou ter que empurrar ele para o custo do meu estoque. Depois, o que é esse 26.600?
esse é os impostos que eu não coloco no meu estoque, porque eu vou me beneficiar deles, certo? São esses impostos aqui, ó, 26.600. Conforme o exercício, eles são não cumulativos, então gera crédito. Depois eu somaria esse 9.100, que é o valor dos fretes, que inclui o meu custo, mais 4.500 e menos as deduções. O que são as deduções? As devoluções, aquelas compras que eu não quis, e os descontos obtidos, certo? Com isso tudo, faria o meu CMV aqui, somando tudo, vai dar um total de 409,300, fazendo na mãozinha, certo? Só para lembrá-los que frete, seguro, tudo isso compõe o custo do meu estoque, certo? O que não compõe o custo do meu estoque são aqueles impostos que eu, como mostrei para vocês hoje, geram crédito para mim. Se gera um crédito, eu destaco eles, registro numa continha do ativo e não coloco ele no meu estoque. Se eu fiz algumas compras que tiveram devoluções ou abatimentos, eu também não levo para esse custo. Esse estoque numa empresa comercial é extremamente importante, senhores, certo? Pensem quantos contadores tem para registrar todo o estoque das empresas comerciais que vocês analisaram, certo? Empresas gigantescas. Então, alguns fatores que alteram o registro nos meus estoques, né? Impostos e contribuições, devoluções de compra de mercadoria, abatimento, frete e seguro sobre compra. Isso tudo eu apuro por meio da minha formulinha do CMV. Mas é uma fórmula muito básica. Via de regra, eu vou ter um Vitor, eu vou ter um João só para controlar diariamente todas as compras, todas as saídas e registrar isso permanentemente, que é o meu inventário permanente. Demonstra toda a movimentação do estoque por meio de tabelas ou fichas de estoque, comumente realizada por meio de sistemas de informações contábeis. Essas tabelas são atualizadas a cada compra, venda e devolução. Quem teve aula comigo já deve estar lembrando onde é que a gente vai chegar, né? O controle permanente atualiza o estoque a cada movimentação de compra ou de venda. O controle de estoque é feito por produto. Então eu vou usar dessas tabelinhas aqui, data, qual que foi o valor de entrada, de saída e qual o saldo, certo? Todas as aquisições, tudo que entra no meu estoque vai nesse campo aqui, tudo que sai vai nesse campo aqui, e aqui eu vou apurando o meu saldo. Por meio do meu saldo, eu tenho o valor que está registrado lá no meu balanço patrimonial. Tem 3 maneiras de eu apurar isso aqui permanentemente. Presta atenção que agora é reta final para o Kahoot daqui a pouco. Só para lembrá-los, a apostila cita esses 3 métodos, né? O PEPS, o EPS e a média ponderada móvel. O sistema de inventário permanente tem essas 3 opções. PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, ou em inglês, first in, first out. O EPS, último a entrar, primeiro a sair, ou last in, first out. E a média ponderada móvel, que aí eu vou registrando por cada transação. Isso aqui eu estou só revisando, isso aqui vocês já aprenderam, né? PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O valor, nesse método, o estoque final sempre é avaliado pelos valores de aquisição mais recentes, pois as primeiras mercadorias compradas serão as primeiras a serem vendidas. Pensa sempre nessa siglazinha aqui para entender. E eu já vou dar um exemplo com brigadeiro para vocês. Se as primeiras que entram são as primeiras que saem, o meu estoque registrado lá considera o valor mais antigo das compras, certo? E a baixa do estoque é sempre dado pelas primeiras compras. O EPS, a lógica é a mesma, só que eu vou tirar do meu estoque tudo aquilo que entrou por último. O último a entrar, primeiro a sair. É uma técnica igual ao PEPS, e como vocês podem perceber agora que eu vou fazer o cálculo, todos eles afetam o custo de venda e afetam o saldo final do estoque. Então é interessantíssimo vocês conhecerem isso aqui, que às vezes o conselho pede também, né? Custo médio ponderado móvel, esse método demonstra os valores de estoque pela média dos custos de aquisição das mercadorias. A cada nova aquisição, os valores serão atualizados. Vamos ver se entenderam? E agora, por favor, pelo amor de Deus, alguém fala comigo. Senhores, estoque inicial,
isso aqui, ó, é o meu estoque, tá? Essa minha prateleira, essa minha prateleirinha aqui, ó, é o meu estoque. Os meus produtos de entrada e saída são os meus brigadeiros. Senhores, eu tinha 2 brigadeiros. Qual que é o valor do meu estoque total com esses 2 brigadeiros, que eu paguei R$1 cada? Quem vem? R$2. Parabéns, Rafael. Gênio da matemática. R$2. Vamos comigo agora. Comprei 3 brigadeiros a R$1 cada. Tá lá, ó. Agora eu tenho o meu estoque inicial, que era de R$1, mais 2 brigadeiros por R$1,50 cada. Qual o valor do meu estoque total? Vamos. R$6,50. Boa, Rafael. Agora eu comprei 4 brigadeiros a R$2 cada. Pô, mais 4 ali embaixo. Beleza, R$1, R$1,50. Qual o valor do meu estoque total? Percebam que só tem entrada. Eu só estou comprando. R$14,50. Rafael tá voando. Muito bem. Ó, o Anderson perdeu. O Rafael foi primeiro. Senhores, isso que eu fiz aqui de cabeça com vocês, por cada método eu ia registrando nas minhas fichinhas de estoque. Comprei uma unidade, eu tinha lá, né? No dia 1º, eu tinha 2 brigadeiros a R$2 cada um. Tá aqui, ó. 2 brigadeiros a R$1 cada um, R$2 total. Saldo, R$2 a R$1. Depois, eu comprei 3 brigadeiros a R$1,50. Percebam que, diferente do estoque do inventário periódico, que eu apuro por variação, esse aqui o controle é muito mais apurado. Cada transação do meu estoque vai alterando. Tá lá, ó, certo? Ó, compra. E eu vou separando aqui, ó. Agora eu tenho o controle, inclusive, do valor unitário de cada um desses brigadeiros. R$2 aqui, R$3 aqui, ó. Tudo separadinho, extremamente detalhado. Porque, dependendo do método que eu vou utilizar, esses valores detalhados do custo de cada entrada são necessários, como nós vamos ver agora. Na venda de mercadoria é onde surge a receita, que é a venda bruta realizada, composta pelo valor total das notas fiscais. A apuração do custo dessa mercadoria vendida é obtida a partir do valor das compras de mercadoria que estão em estoque. Então, tudo aquilo que me custou para eu formar o meu estoque de brigadeiro, agora vai ser o meu custo que vai para a DRE. Pergunta para vocês, olhando esse meu estoque que eu registrei detalhadamente, qual o valor de um brigadeiro vendido pelo Pepsi? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Quem vem? Qual foi o primeiro a entrar, pessoal? R$1, né? Exato, R$1. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Pelo Pepsi, a saída seria de R$1. Era o cara que estava mais primeiro a entrar, primeiro a sair. O primeiro é o mais antigo, concorda? E pelo EPS, R$2. Último a entrar, primeiro a sair. Pelo custo médio ponderado, aí eu teria que todo o meu estoque teria um valor diferente a cada entrada. Por exemplo, pelo custo médio ponderado, eu ia atualizando o custo do meu estoque a cada nova entrada, certo? Custo médio ponderado, esse método demonstra os valores dos estoques pela média dos custos de aquisição de mercadoria a cada nova aquisição, os valores serão atualizados. Esse método favorece a análise detalhada. Vamos lá, custo médio ponderado, como que eu faço isso? Pô, eu tenho 5 brigadeiros, 2 custaram R$1 e os 3 aqui R$1,50, certo? Como é que eu faço? Divide R$6,50 por 5. Valor total do estoque dividido por 5. O valor unitário aqui, R$1,30. Então, se eu vendesse um brigadeiro agora, o custo dele era R$1,30. Diferente do Pepsi, diferente do EPS.
Exatamente. Na outra aquisição, eu tenho 9 brigadeiros na minha estante agora, um total de 14,50. 14,50 dividido por 9, 1,61. Esse é o médio ponderado. No final das contas, percebam como a importância de controlar esse estoque, principalmente nas empresas de comércio, impacta o meu lucro, senhores. Senhores, se eu vender um brigadeiro depois que eu tenho aquele estoque montado por R$5, por exemplo, o custo pelo PEPS é R$1 que vocês me falaram, e vai dar um lucro de 4. Pelo EPS é R$2 e vai dar um lucro de 3. Pelo médio ponderado é 1,61 e vai me dar um lucro de 3,39. A maneira com que eu avalio o meu estoque impacta no resultado que eu tenho, certo? Após a venda, depois de vender todos esses caras, como que eu teria? Isso impacta não só o custo, mas o saldo do meu estoque que fica lá, que vai ser registrado no balanço. Estoque final de 13,50 pelo PEPS, 12,50 pelo EPS e pelo médio ponderado 12,89. Não tem lógica, o que entrou primeiro fica mofando lá. Pois é, o EPS tem alguns que não são permitidos, mas dependendo, ô João, vamos supor, deixa eu pensar num caso aqui. Vamos supor que eu consiga comprar vários itens muito baratos para o meu estoque. Eu peguei uma leva, João, de brigadeiros a 50 centavos e depois a inflação pegou e o custo do brigadeiro foi muito alto. Eu tive que pagar R$3 para cada um. Se eu quiser demonstrar no meu balanço que eu tive menos lucro, porque eu não quero pagar imposto de renda ou alguma coisa, eu jogo o EPS. Esses caras que saíram mais caro, eu jogo ali, vai ter um custo maior, certo? Quando, na verdade, se eu fizer pelo médio ponderado, o meu custo não é daquela última compra que foi muito cara, entendeu? Então, pela lógica, puxando os conceitos do começo da aula, se eu quiser simular e fazer alguma coisa lá na elusão fiscal, daria, mas eu tenho várias regrinhas fiscais quanto a isso. Sabe mais uma? Agora eu quero ver. Qual o custo da venda de uma unidade do estoque abaixo, utilizando o método do custo médio ponderado? Tem tempo? Tem tempo. Calma. Professor, pelo custo médio ponderado, todo o meu estoque tem o mesmo valor. Exatamente. Como é que eu calculo? Eu faço preço total, valor total financeiro do estoque, dividido pelas unidades presentes no meu estoque. Vocês já me responderam quanto tem no meu estoque. Basta só dividir. Essa resposta vindo devagarinho, só com a musiquinha aí. Faltou uma pessoa ainda. Eita, laia! Ô, professor, como é que faz isso? Senhores, qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia aqui? Custo médio ponderado, galera. Custo médio ponderado é feito da seguinte maneira. Criar... Não, fluxo não, pô. Peguei a coisa errada aqui. Espera aí, deixa eu fazer essa conta aqui para vocês, só para não reste dúvida. Eu já fiz ali no brigadeiro do coelho. Deixa eu fazer mais uma aqui para vocês. Senhores, qual que é a lógica aqui? Eu tinha 10 unidades a um preço de R$10. 10 cada uma. Qual que é o valor total do meu estoque? 100 mangos. Concorda comigo? 100 mangos. Depois eu comprei 5 unidades a um preço de R$20 cada uma. Quanto que eu tenho aqui? R$100 a mais no meu estoque. Depois, 5 unidades a um preço de R$20 cada uma. Quanto que eu tenho aqui? R$100 a mais no meu estoque. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer, cara, o meu estoque, ele tem
R$300 de financeiro e ele tem 20 unidades. Pelo médio ponderado, eu vou dividir 300 por 20. Qual que é o custo médio do meu estoque? Entenderam? Agora Tranquilo? entendi. Tranquilo? Sim. Isso depois de todas essas aquisições. Se eu tivesse só aqui, ó, presta atenção agora. Eu fiz... Se eu tivesse... Ó, eu tinha... Fiz por estoque e não por unidade. Ué? Como que chegou em R$10, então? Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu tinha 10 unidades. Antes de chegar na segunda compra, ó, 10 unidades, R$10 cada uma, né? E aqui eu tinha R$100 de estoque. Vamos fazer o médio ponderado nessa primeira compra aqui? Lembra que o médio ponderado ele altera a cada entrada? Beleza, professor. Eu comprei 5 unidades a um custo de R$20, que acrescentou R$100 no meu estoque. Se eu considerar só essas duas compras aqui, sem a terceira, vai dar diferente. Claro que vai. 15 unidades a um preço de R$200. Qual que é o custo unitário aqui? 200 dividido por 15. Vai dar 200 dividido por 15, assim, 13,33, alguma coisa assim. Percebe que esse 13,33 aqui é diferente desse 15 aqui. Porque cada vez que eu faço uma nova compra, ele vai alterando pelo médio ponderado, certo? Diferente do PEPS e do EPS, que eu registro os valores de entrada e dou baixa por esses valores, o médio ponderado, que faz mais sentido, eu vou alterando a cada compra feita. Sacaram? Sacaram agora, né? Porque... Certo, senhores? Uma boa noite para vocês. Semana que vem tem mais, reta final. Daqui a pouco a gente acaba. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, valeu.